Então essa é a situação que enfrenta o Sudão hoje. Embora as massas estejam indignadas com o que vem acontecendo nas últimas décadas, na verdade, as direções vacilam em proporem uma saída radical. Chegam até a combater palavras de ordem mais radicais com medo de uma reação ainda mais violenta do Estado. Só que o que acontece na prática é o contrário, né? A repressão violenta do Estado acontece quando justamente os protestos se esgotam por falta de uma alternativa coerente. Então, se tem uma coisa que favorece o ascenso do fascismo ou o ascenso da repressão militar irrestrita, é justamente a derrota das massas nas ruas depois de um intenso período de lutas, onde o Partido Operário, que estava ali meio que tomando a direção, não consegue apontar a tomada do poder através de uma via revolucionária. Isso cria um sentimento de traição das massas em relação ao partido, que termina se voltando contra ele, e aí a repressão estatal se vale desse momento para destruir o que sobrou dessas organizações operárias. E foi isso que aconteceu na Alemanha e na Itália no período ali anterior à Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Esse vídeo está sendo publicado no Brasil não é à toa, né? O governo Bolsonaro está se propondo a fazer as mesmas medidas do FMI que o Bouteflika fez na Argélia, o Macri tem aplicado na Argentina, o Macron tem aplicado na França, que o Bashir fez com os seus respectivos contextos locais, mas a agenda de austeridades é pelo mesmo objetivo, né, salvar o sistema financeiro mundial. E o que acontece no Brasil é que existe também uma instabilidade muito grande no governo, com escândalos de corrupção irrestritos a rodo, os áudios divulgados pelo Intercept. Então, diante de todo esse quadro, diante de toda essa miséria, diante de toda essa insatisfação das pessoas, as direções do Brasil ainda não só se recusam, como combatem a palavra de ordem fora Bolsonaro. No Sudão, como fora Bashir virou uma palavra de ordem contra o próprio regime, o fora Bouteflika na Argélia virou uma palavra de ordem anti-imperialista, falando que queria mudar o regime também. O fora Macron, uma trabalhadora deu uma entrevista falando que não era mais um protesto, era uma insurreição contra o sistema capitalista. Então essa palavra de ordem que repudia o governo, ela tem um caráter pedagógico, como explica o Trotsky, e contribui para a tomada de consciência da classe trabalhadora rumo à solução definitiva, que é a derrocada do sistema capitalista com a destruição do Estado burguês e todos os representantes que se propõem a fazer o jogo deles. Esses ensinamentos que acontecem ao redor do mundo servem muito bem para o Brasil. O Brasil não é uma ilha que tem um Bolsonaro aqui que está aplicando as maldades dele. Não, a gente faz parte de uma classe trabalhadora internacional, a juventude é internacional, assim como o modo de produção capitalista é internacional. E o setor financeiro a que os países estão submetidos também é um setor financeiro internacional. A crise é uma crise internacional. Então não faz sentido olhar o Brasil como um contexto separado do resto do mundo. Aqui no Brasil existe um desafio que é derrubar o governo Bolsonaro e, assim como nos outros países, colocar em xeque não só o próprio governo, como o vice dele, o Mourão, como os ministros dele, e contestar a existência da dívida pública, contestar o próprio sistema capitalista. Esse dinheiro que vai para juros e especulação dos bancos, né, por exemplo, o Itaú, poderiam ir para a educação, para a saúde, resolveria o problema de moradia, de fome no Brasil, inclusive em outros países. Mas não, o modo de produção atende interesses do sistema financeiro. Então é preciso colocar palavras de ordem que coloquem em xeque não só o governo, como o próprio sistema capitalista. E é preciso, inclusive, combater as direções de oposição que se dizem revolucionárias de esquerda, que combatem essa palavra de ordem com medo do que vai vir em seguida. Quem tem que ter medo é justamente as pessoas que estão em minoria, né, que são a alta cúpula, que são 1% privilegiado, que estão distantes há muito tempo dos interesses do povo. Lenin coloca muito claro que para ter um Estado separado e acima da sociedade de classe, é preciso a cobrança de impostos e uma dívida pública. Isso foi escrito há 100 anos e essa é a realidade do Brasil hoje, 2019. Então as tarefas que o Lenin e a Terceira Internacional, os 4 primeiros congressos da Terceira Internacional colocam, são totalmente atuais, não tão ultrapassadas como essas direções de esquerda falam. E isso não vai ser feito por outra classe que não seja a classe trabalhadora, junto com a juventude. Então a Liberdade de Luta convida os militantes que estão confusos com essas direções, com a postura dessas direções, a fazer um combate sério, a fazer um combate incisivo, que não fique só no campo das abstrações, que não espere a próxima eleição para derrubar o Bolsonaro, ou que não espere o segundo ano no mandato para pedir um impeachment, que é um processo legislativo. Não, a gente quer derrubar o Bolsonaro nas ruas, através de protestos, como tem acontecido ao redor do mundo. Então fica esse convite, venha militar com a Liberdade de Luta e até o próximo vídeo. Uma terra sem erros, a internacional.
para aprofundar um pouco mais no assunto, a gente tem uma série de artigos, inclusive com contribuição de vários camaradas que fazem parte de outras seções da corrente marxista internacional, né, cuja seção brasileira chama Esquerda Marxista. Então você pode acessar esses artigos no site marxismo.org.br e também no site da Liberdade Luta, né, que é liberdadeluta.org.br.